Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação: Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8h37, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui pela Rádio Star News Santos, 24 horas no ar, nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, após o dilúvio, né? As chuvas que caíram em todo o litoral de São Paulo. Ontem, por exemplo, São Vicente com 117 milímetros de chuva, Santos alcançando a marca de 100 milímetros de chuva, Guarujá, algo em torno de 98 milímetros de chuva. Então, água não faltou. Não fora a água em excesso, muitos ventos, raios e trovões em todo o litoral. E para compensar ainda isso, a população também não colabora na sua íntegra, né? Ontem, muito lixo boiando em várias regiões aqui da Baixada Santista, e esse lixo com a água vai para onde? Vai justamente para a nossa drenagem, né? Vai para as galerias, vai para as famosas bocas de lobo, vai para toda a drenagem que nós esperávamos que estivesse não comprometida para levar essa água, se não toda, pelo excesso de chuva, né? Estamos numa ilha, mas uma boa parte dela. Então, que a população se conscientize que também faz parte de um programa, né? Qual é o programa de educação e de limpeza da sua cidade. Hoje, dia 19 de fevereiro, dia do esportista, né? Se você é esportista, sinta-se abraçado. Um ótimo dia para você. Estamos já ao vivo pela radiostarnewsantos.com, pelo Facebook. Daqui a pouco também você já tem a íntegra no YouTube. Estamos na maior rede de rádios da América Latina. Estamos na MaxCast, a Rádio Star News Santos, ao lado das maiores emissoras de rádios do Brasil e do planeta, e participando disso com uma equipe com mais de 24 jornalistas. Já se inscreveu no canal Ponto a Ponto? Ainda não? Por que não fez isso até agora? Faça com que o Ponto a Ponto cresça. Você sugere pautas, dá bronca, puxa a orelha. Por exemplo, se eu te contasse a piadinha que um convidado comentou agora aqui, você já mandaria uma reclamação. Mas eu não vou cometer esse impropério dizer que foi o convidado que é engenheiro que fez essa piada. Você vê que eu já não falei quem foi que fez a piada, né? Não dei a dica. Mas a piada não é de engenheiro. A piada é de médico. Tá? Pois eu quero saber se tem piada de advogado também. Né? A gente vai ficar sabendo aqui no programa de hoje, às 8h39. Deixa eu mandar um abraço para o Antônio Sanches, que está acordado desde cedo. Segundo ele, ontem em Guarujá também choveu demais e o carro dele ficou na água. Ele mandou dizendo o seguinte, né? Fui burro e fui andar com o carro, fui passar por uma via que estava alagada, esqueci da regrinha, né? A água acabou entrando pelo escapamento e o carro ficou. Sinto lhe dizer, Antônio, que mecânico, e dependendo como for, não é partido político, mas é PT saudações, né? Dependendo, agora, se não entrou água até lá, o motor, você ainda tem alguma chance de recuperá-lo, mas sinto muito aí, faço votos que você consiga se recuperar aí com relação a isso. Ontem aqui na cidade de Santos, por exemplo, também, muitas ruas alagadas, o Canal 1 virou mar, Canal 2 também, Canal 3, várias garagens inundadas por água. Depois nosso querido Marcos Stort, engenheiro, vai explicar o que pode ser feito, se não como solução, mas como paliativo. Hoje você tem vários edifícios, né, ou residenciais, que constroem garagens elevadas, e não com aquele subsolo, para que eles possam ser ali afetados por água e ter que ser utilizada as bombas, né, para bombear essa água, mas mesmo assim elas entram lá também, né? O governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, está empolgado com a Baixada Santista. Agora vai, hein? Agora vai. Túnel 7,5 bi. Não fora isso, ele falou assim, tem mais 35 aqui no bolso, tirei do bolso e disse que vai mandar para a Baixada Santista. Daqui a pouco a gente vai falar. Inclusive a Virgínia. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia. Peço a sua gentileza, tem 2 vídeos aí que eu mandei para você do governador. Tem um que o governador, inclusive, fala do túnel. O som ao fundo, adivinha de que banda musical brasileira? Tem ideia? Não. Charlie Brown Jr., ele foi falar do túnel Santos Guarujá. Será que Guarujá tem alguma banda? Senão os guarujenses vão ficar bravos. Brincadeiras à parte, o governador vai falar e vai mostrar que, inclusive, o doutor Emílio Puimi vai dizer se o martelo do governador é grande. O governador sacou de uma caixa um martelo para fazer o leilão. Eu não sei, meu querido Emílio Puimi, bom dia, às 8h41. Eu acho que o governador Tarcísio Gomes de Freitas é fã do Thor, aquele personagem do cinema, que ele adora um martelo. E ontem ele abriu uma caixa, sacou um martelo, disse que foi uma correria. Todos da sala se afastaram, né? E ele sorriu. Não, calma, estou já separando o martelo para o leilão.
do túnel Santos Guarujá. Bom dia, Emílio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes, internautas. Ele parece que ele é fã do Thor, ou ele tem, na verdade, tinha um sonho de ser magistrado. Talvez. Bater o martelinho. Talvez. Mas, falando sério, ele é conhecido, né, por bater o martelo nos muitos leilões que ele fez quando era ministro, né? E essa vai ser uma grande obra, né? 100 anos aí a Baixada Santista espera esse túnel, uma ponte, qualquer coisa que facilite a travessia Santos-Guarujá. Se ele conseguir realmente, ele diz que vai sair, será uma grande vitória política, né, para ele. Sim. E deixará um marco, né, no estado de São Paulo. Sim. Vamos ver aí, porque tem essa questão dessa divisão, a licitação ficou com o governo do estado de São Paulo. Bom dia, meu querido Marcos Stort, engenheiro, diretor também da A2S, né, Engenharia e Perícia. O planejamento do túnel, algo em torno de 8 a 10 anos. Um amigo meu falou assim, caramba, por que os chineses conseguem fazer em 2, 1 ano e meio, com má vontade faz em 2 anos e meio? Eu falei, você tem que perguntar para os chineses, né? Porque mão de obra qualificada nós temos no Brasil, excelentes engenheiros, arquitetos e por aí vai. Eu não sei se é a boa vontade política que diz assim, não, se a gente pode demorar, por que fazer rápido? Não posso entrar no viés político, porque não é a seara. Nem deve, né? Nem deve. Eu milito, mas o calendário político normalmente é muito importante. Né? Então, se você vai fazer uma obra, você quer preferencialmente que ela comece e termine na sua gestão, né? Porque você não sabe, é tão incerto que ele não sabe o futuro. Né? Exato. Se eu soubesse o futuro, ele faria isso mais rápido ainda. Sim, sim. Mais rápido ainda. Tem tecnologia para se fazer isso mais rápido e tudo isso depende de um planejamento prévio e de uma preparação para essa circunstância. Quanto a esse aspecto do nosso túnel, eu acho que nós continuamos na mesma estaca que nós estamos há, vou falar meses, tá? Para não falar os 100 anos, né? A gente só está ouvindo, por enquanto, né? Que vai haver, e o fato de nós termos efetivamente uma data para o lançamento do edital, que é uma coisa... Próximo dia 27, é isso, Marcos? Dia 27, né? Na boca do carnaval. Olha, mais 2, 3 dias a gente não tinha o lançamento, né? Porque o mês acabaria. O mês acaba e tem um carnaval logo na sequência. Exato. Então, já viu que não é bem para se lembrar do fato. Exato, né? Exato. Eu espero, sinceramente, que isso se concretize e que, além de se concretizar, que se tenha, principalmente com as áreas de desapropriação, um comportamento ético, moral, decente, porque são pessoas, principalmente do lado de Santos, que moram há dezenas de anos, que querem o progresso, sim, concordam com a necessidade de uma ligação física entre Santos e Guarujá, mas também querem ser respeitados nos seus direitos. A gente não vê isso sendo discutido mais a miúde, mais claramente. Na realidade, todo esse contexto do túnel, ele não me parece que está com as cartas claras sobre a mesa, né? A gente não sabe exatamente como é o projeto. É um reaproveitamento de um estudo que foi feito pelo DERSA em 2013. O processo construtivo já era mais ou menos definido. Nós estamos em 2025. Se a Virgínia me autorizar, eu mandei para ela ao longo do programa, a gente vai mostrar um vídeo desse processo, de como o túnel será montado. Os 2 vídeos. Eu mandei para você providenciar, e a gente põe na tela para os nossos ouvintes também. Essa parte de acessibilidade e mobilidade, que eu já comentei com vocês aqui anteriormente, aos nossos ouvintes e internautas, como diz aqui o nosso amigo, é muito importante. Teve mais um dos anúncios que o nosso governador fez, que está pensando numa ligação de Parelheiros para Mongaguá. Exato. Ou seja, quando foi feito o primeiro projeto da primeira pista da Imigrantes, já existia a versão ligação física. Governo Paulo Maluf, né? Parelheiros com Mongaguá. É isso. Todos nós já sabemos que, mesmo com o advento da terceira pista, isso não vai ser suficiente. Ele também admitiu isso ontem nos discursos. Isso, né? E na época diziam que o ex-governador Maluf queria facilitar o acesso dele a Guarujá. Eu acho que o pessoal não conhecia a Baixada Santista, que Parelheiros da Mongaguá não tem nada a ver com Guarujá, apesar do som soar parecido. Muito parecido, né? Mas o aspecto de investimento agora no anel rodo ferroviário, ou seja, o que eu imagino é o seguinte: vamos olhar de fora para dentro, do mar para a ilha, né?
Voltamos à autoridade portuária, que faz projeções até pelo menos 2000 e bolinha aí. Sim. De que o porto vai triplicar a sua capacidade operacional. Tá bom, como é que você entra na cidade e sai da cidade com isso tudo? Foi bom você tocar nesse aspecto, inclusive, só puxando o gancho, pedindo a ajuda do Emílio, você colocou bem, Marcos, sempre muito produtivo nas suas falas. Quando a gente fala em ocupação de áreas, e você vai ter que tirar pessoas dali, né? Uns dizem 222 casas, outros falam 130, já se falou até mais, né? E aí você vai ter que fazer o quê? Eu vi o governador dizendo, não fiquem preocupados, porque o governo será justo, mas a primeira informação no início não tinha justiça. Era um valor menor do que o valor de mercado, era um pouquinho a mais que o valor venal. Pelo valor venal, nem ninguém compra nada, né? Quando você fala em indenizar essas pessoas, teria que ser pelo valor de mercado urgente, né? Porque essas pessoas também é o seguinte, elas imaginam, se a minha casa vale, vamos exemplificar aqui, gente, só para contextualizar o tema. A casa vale 500 mil, se você receber os 500 mil, ali, você vai comprar 500 mil, uma casa aonde? Não vai ser ali. Exatamente. Vai ser em outro lugar. Há quem diga que, inclusive, alguns deputados, né, já se manifestaram dizendo para o governador o seguinte, governador, eu entendo que teria que ser um valor de mercado, mais alguma indenização por conta de você estar expulsando essa pessoa do bairro onde ela criou a família e estava lá. Cabe isso, Emílio, como advogado? Legalmente, né, a lei de desapropriação fala no valor, uma indenização, um valor justo. O que é um valor justo? Correto. Né? Do ponto de vista dos proprietários, em tese, o valor comercial. Como você disse, se o imóvel vale comercialmente, não valor venal, sim, porque esquece isso, não é? Seria 500 mil. Tá? Então, a lei não fala algo além do valor justo. Então, mas pode normalmente o que acontece são avaliações que não correspondem à realidade. Então, isso é normal, comum, e depois a pessoa acaba indo para o judiciário para buscar a diferença. E nem sempre, né, o judiciário atende à vontade do munícipe, da pessoa que teve o seu bem desapropriado. Então, é preciso que, como vocês mencionaram, que isso precisa ser bem claro. Essa hora que toda vez que eu ouço um político falar, não se preocupe, a preocupação sobe 1000%. Aí que eu me preocupo mesmo. Se eu estava preocupado, agora eu estou quase desesperado. Exato. Então, é preciso sim que se façam as audiências públicas, até agora eu não vi. Aconteceram, né? Sim, 2 ou 3, mas para tratar exatamente desse tema. Exato. Né? O município para ter uma audiência producente, você tem que apresentar os fatos previamente para que eu tenha conhecimento uma definição e possa ou não esclarecer as minhas dúvidas, ou fazer algum questionamento. Quando eu abro uma audiência pública e abro um caminhão basculante de informações aleatórias, como é que eu vou questionar aquilo? Não tem como. Aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rápido intervalo, nós vamos retomar esse tema, porque nós temos aí... Não, um instantinho, ainda tem um detalhe, foi sortudo, ganhou na justiça e o governo vai botar no precatório. Maria. Vai para o precatório. Devo, não nego. É uma possibilidade. Sim, dependendo do valor, certeza, então, a partir de 60 salários mínimos, é precatório. Já que o Marcos colocou uma pimenta nesse angu, vou colocar 3 agora. E se juntarem-se lá, moradores, esse daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, porque se eu não tiver um imóvel nas proximidades, eu não quero saber, porque não me interessa, eu não tenho nada a ver com o túnel. Há possibilidade desses moradores se recusarem a sair? Como já aconteceu em outros locais. Por exemplo, na China tem uma estrada que o morador não saiu do meio, a estrada tem que fazer curva. Exato. A gente vê muitas coisas na China que mas não aqui. Aqui vai sair na marra. Aqui acaba saindo. E aqui é uma democracia. Entendeu? É uma o quê? Democracia. E lá na China, o som é bom, né? Vê pessoas som é bom, democracia. Lá que é considerado uma ditadura, as pessoas fincam o pé e não saem. Tem o seu direito a estradas tem várias imagens. Então, é um negócio curioso, né? Então, o sujeito da casa dele ficou no meio de uma rodovia. Aparece a polícia com o oficial de justiça lá na porta e os famosos simpáticos da justiça, né? Oficiais. Chama-se uma desocupação do imóvel. Chama-se esbulho, a pessoa. Esbulho, não? Esbulho,
Bom, vamos ao nosso intervalo, depois a Virginia vai providenciar os vídeos, mas antes do intervalo, só um pitaco aqui às 8h51, mandando um abraço aí também ao Antônio, ao Roberto da Sônia do Guarujá, ao Denilson na Praia Grande, mandar um abraço especial ao Rodrigão, vice-prefeito de Praia Grande também, estará conosco em breve aqui no programa, né, como já esteve outras vezes, o próprio prefeito. Ontem nós tivemos aí a reunião, né, a votação para o novo presidente do Condesb, foi aqui em Santos, e deu reeleição para o prefeito de São Vicente, Caio Amado. Vai ficar aí mais um exercício aí do Condesb à frente. Ele que queria, ele disse que era hora e vez, já o Alberto Mourão estava ávido por ser, mas me parece que os entendimentos não foram assim, né? E o Caio Amado permanecerá. E ele disse ontem, tenho cobrado muito obras da Sabesp, tenho cobrado muito em relação à drenagem da região. Prefeito, essa noite você deve ter pensado muito do que está sendo desenvolvido em relação a isso, que se os planos de drenagem eram aqueles, tem que ser outros agora, porque as chuvas que ontem caíram na região demonstram que muita coisa há de ser feita, né? Por todos nós também. Mas, lembrando também, daqui a pouco a gente na volta, vamos falar agora só um pitaco aqui, e aí depois eu vou para o intervalo, para que as pessoas possam entender. Muita gente mandou aqui, mas agora vai para a cadeia? Não. O Emílio pode até explicar, o Marcos pode também conjecturar a situação. PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, denunciou Jair Messias Bolsonaro e mais 33 aliados ao STF por tentativa de golpe de Estado. E mais ainda, né? Monitoramento de Alexandre de Moraes e também ter compactuado com um possível plano para a morte de Geraldo Alckmin, presidente Lula e Alexandre de Moraes. Calma. Doutor Emílio, eu não sou advogado, não teria a sua capacidade, não tenho nem 5% da capacidade notória de saber jurídico, nosso excelentíssimo senhor Emílio Puimi, mas lendo, né, os alfarrábios do que está dizendo aí, é apenas o oferecimento de uma denúncia. Ainda não existe um processo formalizado, existe uma delação, né, do Mauro Cid, que segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deve fumar o cigarrinho do capeta, porque falou um monte de impropério. Como é que fica essa situação? Que a população, parte está em festa, soltando fogos com bandeira, e outra parte diz assim, não é bem assim. Onde é que ficamos na realidade? Então vamos lá, bem simples na coisa, eu vou falar. A Polícia Federal fez as investigações. Sim. Né? Entendeu que existem lá provas suficientes para que abriram um inquérito policial, foi investigado, reuniu provas e encaminhou esse inquérito ao Procurador-Geral da República, porque os fatos, as pessoas têm o famoso foro privilegiado, né, que tem outro nome na Constituição, né, mas e agora o Procurador-Geral também entendeu que essa investigação foi bem feita e existem indícios suficientes agora da autoria e materialidade. O que é isso? Materialidade são os fatos. Ele encontrou lá que ocorreram fatos criminosos, previstos na legislação, e que essas pessoas que estão sendo investigadas são os autores desses fatos criminosos. Então, toda denúncia no âmbito criminal precisa ter indícios de autoria, que são as pessoas, e da materialidade, que são os fatos criminosos. Ele entendeu que essas duas coisas estão presentes e apresentou agora a denúncia, que é o quê? É o relato, é a narrativa de todos os fatos e de todas as participações de cada um desses personagens. Se eu não me engano, são 34, né, nessa leva. 34 pessoas praticaram atos criminosos. Existem indícios que ele entende ser provas e ele apresenta agora para o Poder Judiciário, que vai analisar essa denúncia, que é um arrazoado, uma narrativa de tudo que aconteceu, como aconteceu, e a participação de cada um deles. E se o Poder Judiciário, que é o STF, o órgão competente nesse caso, entender que realmente existem esses indícios, vai receber essa denúncia e vai abrir o processo criminal. Vai aí uma nova etapa que agora no Poder Judiciário vai ser feita e o Poder Judiciário vai analisar. As duas partes vão ter oportunidade. Quem tem o ônus da prova nesse caso é a Procuradoria, é o Estado brasileiro, representado pela Procuradoria-Geral da República, tem o ônus da prova,
né? Porque no Brasil vale a presunção da inocência e não ao contrário. Até que prove o contrário, eu sou inocente. E quem tem a obrigação de provar é o Estado, representado pelo Ministério Público, nesse caso, o Procurador-Geral da República. O Judiciário ali, de forma imparcial, não é? Vai analisar isso e vai intimar, citar as partes envolvidas, todas essas pessoas que vão se tornar réus. Hoje, eles são apenas indiciados perante a Polícia Federal. Recebendo essa denúncia, essas pessoas se tornam réus, vão ser intimados para ter conhecimento total de tudo que está lá escrito, e ter direito à defesa, provas, né? E aí vai se abrir a ampla defesa, o contraditório, para que eles possam apresentar tudo dentro de prazos normais, apresentar as suas defesas, apresentar contraprovas, sejam testemunhais, materiais, o que for. Posso só fazer uma parte? Pela rapidez da nossa justiça, isso demandaria, na sua humilde opinião, quanto tempo? Até porque tem jornal estampando Jair Messias Bolsonaro pode pegar 43 anos de prisão. Isso já é uma bobagem. Mas... Então, eu tome muito cuidado com os jornais, com o maior respeito à categoria de jornalista da qual eu pertenço, mas o Emílio está explicando de forma brilhante aqui, né? Não dá para incutir lá pena, quantidade de tempo. A gente nem iniciou esse processo, né, Emílio? Não, então, recebida então essa denúncia pelo Judiciário, vai ser nomeado um ministro relator, que eu imagino que vai ser o Alexandre de Moraes. Na verdade, no mundo processual, ele já deveria se declarar impedido, suspeito, porque foi ele que foi o Você já respondeu e ia perguntar como ele é. O juiz e instrutor. Exato. Porém, do jeito que as coisas têm ido lá... eu sou o primeiro da lista. Ele é o primeiro, o único e somente ele, né? Infelizmente, porque isso aí já contamina bastante o processo. Mais conhecido como Alexandre o Poderoso Moraes. Pois é, não deve processualmente, regra processual, ele não deveria ser. E olha, eu vi aqui, viu, o Marcos Storch também, que citações aqui, pontos da denúncia: Bolsonaro como líder da organização do golpe, os crimes atribuídos a Bolsonaro e seus aliados, postura golpista foi exercida desde 2021, Bolsonaro editou minuta de decreto golpista e pressionou militares, Bolsonaro mandou monitorar o ministro Alexandre de Moraes, apoio a acampamentos golpistas, Bolsonaro sabia e concordou com o plano para matar Lula, interferência em relatórios sobre urnas eletrônicas. Aí vamos lá, os nomes envolvidos: Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e deputado federal, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Helena, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército, Walter Braga Neto, já ouvi esse nome, hein? Ex-ministro da Defesa, ex-vice da chapa de Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e segundo a denúncia, deles partiram as principais decisões e ações do Pacto Social. Impacto social, hein? Sendo Mauro Cid o responsável por transmitir orientações aos demais membros do grupo. A defesa de Bolsonaro se manifestou com indignação e estarrecimento, dizendo que a denúncia não procede e principalmente sobre a tentativa de golpe, né? Não há prova em nenhum momento disso. E aí você tem aí até a parte, né, do Bolsonaro dizendo que tudo isso é uma invenção da cabeça de Mauro Cid. Quem quer complementar ou passar para o Marcos? Deixa eu só Marcos Storch. Vamos ao pano de fundo. Para mim, isso é mais uma versão tupiniquim desde a ascensão, da reassunção do Trump como presidente nos Estados Unidos. Ou seja, é mais uma bravata tupiniquim para mostrar, nós também vamos fazer alguma coisa por aqui, não vem que você gosta tanto desse sujeito, mas nós vamos fritar esse sujeito. Nós sabemos que o viés e o pano de fundo que está por trás disso é essencialmente político. Não tem nenhuma substância outra que caracterize uma intenção de esclarecer fatos. O que há hoje, efetivamente, o governo atual sabe que está numa situação extremamente desconfortável. Muito. Em que a popularidade, não sei por que eles levam tanto isso em consideração, está extremamente baixa, porque, obviamente, está perdendo apoio dentro de aspas aqueles que votaram no atual presidente, né? E toda a sua entorragem, né? Mas óbvio que
nós, fazendo as contas que estamos fazendo, sabemos que isso não vai surtir efeito a curtíssimo prazo, vai ser uma coisa bastante delongada, mas vale para as highlights, né? As manchetes, né? Chamam a atenção. Você não vê que coisa interessante? Se eu sou partidário do atual presidente e vejo uma manchete dizendo o seguinte: Bolsonaro pode ser preso 43 anos, eu vou fazer um churrasco de comemoração. Tá? Com picanha? Não, com abóbora. Não pode ser picanha? Pode, mas aí está complicado, né? Ou você paga... O doutor Roberto Monteiro disse que eu fui omisso, data vênia, não citar o nome do procurador-geral. Ele colocou aqui, eu já tinha aqui, doutor. Paulo Gonet, e ele diz o seguinte: parabéns ao doutor Emílio, com simplicidade, mais direto e reto, parabéns pela explicação. Aí ele cita aqui: nós juristas, né, ou pretensos entendedores da justiça, às vezes nos estendemos muito. Quando você perguntou, Eduardo, o tempo, né, de uma apresentação como essa, de um processo, até o seu findouro, que é o transitado e julgado, isso pode levar muitos anos, o que daria aí até a possibilidade de tudo isso se esvair e não sendo comprovado e não sendo levado a cabo, principalmente quando é citado o Alexandre de Moraes. Como disse brilhantemente o colega doutor Emílio, Alexandre de Moraes jamais poderia participar disso, até porque é peça fundamental, foi citado e foi colocado na situação de vítima até de um possível plano, que não há uma comprovação. Enfim, só para destacar, mas o nome do procurador é Paulo Gonet. 2 vezes, o Robson está certo. Paulo Gonet, obrigado, viu? Obrigado, Paulo Gonet. Mais uma chicana. Mais uma chicana. Prazer, né, ao nosso procurador-geral Paulo Gonet, que eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas como o senhor está citando, é Paulo Gonet. Alguém quer acrescentar mais um detalhe, complementando isso? Falou aí? Levei uma puxada de orelha aqui, então... No Brasil, as coisas são muito, como disse o Marcos, é uma chicana. Veja o que aconteceu com a Lava Jato. É verdade. Não vou nem me estender, bem mas lembrado. Veja o que aconteceu com a Lava Jato. Sim. Passado 4 anos, eu sempre... os 4 anos são sempre... E justamente é o período das eleições. Entra um novo grupo no poder, uma nova diretriz política, e aí tudo vai por água abaixo. Então, é como você falou. Nós não temos um plano de Estado, nós temos um plano de governo. Correto. Cada governo quer ter o seu. Exato. E, de preferência, destruir aquilo que foi feito antes. Exatamente. Nós, infelizmente, com a educação que nós temos na população, ou nós não somos atuantes, ou somos coniventes, ou somos lenientes, porque reze do chão, joga o lixo, bota o lixo na porta da minha casa, não importa se vai chover. E isso vai se desdobrando para até esse aspecto do que nós estamos vendo, de entender que quem está no poder pode fazer tudo. Exato. E não é verdade. Exato. Nós temos essa ideia ainda de imperial, né? Quando você consulta o povo brasileiro se ele gostaria de voltar à monarquia, ele diz que não. Mas, ao mesmo tempo, ele quer um rei lá no Poder Executivo. Então, exige, que geralmente é populista, que é o que a gente tem visto nos últimos décadas, né? Um imperador que tudo pode, tudo manda, e o brasileiro acho que não tem desde a era conhecimento. do Getúlio Vargas, isso virou o modus operandi, né? Só tem uma coisa, a história não perdoa. E quando tivemos a oportunidade de definir um modelo, né, presidencialismo ou parlamentarismo, optamos em permitir e permanecer no presidencialismo, né? O Hugo Mota por causa desse viés brasileiro. Exato. Né? O Hugo Mota agora deu umas escapadas lá nas suas falas, que não seria impossível, né, do Congresso analisar nos próximos anos novamente isso, né, uma possibilidade. Eu não sei, como disse muito bem o Marcos... De novo está jogando para a torcida. Exato, está jogando para a torcida, para balançar a bandeira. Com 37, 8 partidos, é impossível ter parlamentarismo. Exato. Isso seria uma utopia. Parlamentarismo acho que mais gostoso que isso, só reunião de condomínio. Exatamente. Por aí. Por exemplo, o seu condomínio, a reunião de condomínio é tranquila? Porque nós somos um grupo muito pequeno e já houve, vamos dizer, já são muitos anos. É um grupo pequeno porque o prédio é menor ou vocês expulsaram os moradores? Não, o prédio é menor. O prédio não é tão grande assim. É uma dica para quem quer comprar um apartamento, eu acho então? o seguinte, essas edificações novas hoje que nós estamos vendo, onde você tem
100, 200, o que o senhor tem 300. contra? O que o senhor tem contra aqueles condomínios com 200 e poucos apartamentos? O calor do vizinho. É um microclima da nossa república. Mas não cabe ali um condomínio como esse, festa de confraternização várias vezes no ano, reunião de condomínio lotada. Normalmente chama a polícia, mas na piscina, todo mundo junto. Esse Marcos. E olha, brilhante engenheiro, professor universitário, mas ele incita as massas, hein? Ele incita as massas. Eu não posso negar a minha origem com o sangue italiano, né? Nós temos que voltar às armas. Ih, será que eu vou ser preso? Opa, cuidado, hein? Cuidado que nós temos hoje uma atenção muito grande com as falas, né? Alexandre, se ele ouvir, pronto. Nossa, meu Deus do céu. Eu colocaria, eu não tenho, mas eu colocaria as barbas de molho com falas não apropriadas, né? O doutor Roberto daqui a pouco já puxou uma aqui, vai puxar a segunda, né? E é entender também o seguinte, né? Que, como muito bem colocou o Emílio, com quase 34, 35 partidos, eles não se entendem, né? Então, na verdade, se fosse bom, não chamaria partido, chamaria inteiro. Brincadeiras à parte. Nossa, hoje ele está inspirado, hein? Mas ele tá... Hoje, Virgínia, mas você vai aguentar o cabra no resto do dia. Por que partido e não inteiro, né? Nós vamos ao rápido intervalo aqui. É para reflexão, Tá certo. Reflexão. Vamos em nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior. Se você quer importar e exportar, não perca o seu tempo. Entre em contato com a empresa ávida para te ajudar e vira um parceiro comercial. Muniz Logística, nosso Marcos Muniz, inclusive hoje, né, Virgínia? Indo em viagens de trabalho, com o interior ótima ida e melhor retorno ainda, né? Vai pegar muito calor e espera que não pegue chuva nas rodovias por aí. Mas entre em contato com 13 499 8686. Está aqui, ó. Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. Vou pôr na minha tela aqui, ó. E vou colocar nessa aqui, ó, o QR Code, né? Vai ficar aqui entre o Emílio e o Marcos. Não é nome de dupla sertaneja, viu? São os convidados aqui também participando. Com esse QR Code, você clica aqui em cima e abre uma grande opção de serviço. Eu vou fazer até mais, ó. Você tem ideia aqui, ó. Todos esses serviços que você vê na tela, eu peço desculpas aos convidados, escondi eles atrás aqui. Olha quanta coisa que a Muniz faz por você, com rapidez, com qualidade e com uma equipe muito grande, com qualidade, ética e responsabilidade social também. Agora, temos um engenheiro aqui. Quando você vai comprar um apartamento, aí você chega naquele prédio, você vê aquele negócio meio mal acabado, aí você olha assim para a fachada, já tem rachadura, a escada na entrada você já vê trinca, aí do lado do elevador você vê aquela rachadura. Peraí, o prédio não é novo? Então, agora, se você vai adquirir um imóvel na Engie Plus, você não vê nada disso. Você vê ótimo acabamento. Por exemplo, você já começa na garagem do edifício, piso frio colocado ali, não é aquela coisa de concreto pintado com tinta para concreto, né? Piso frio, acabamento, você veja ali que não está tudo rachado. Então você vai ter a qualidade de fazer a diferença. E a Engie Plus, ela quer servir você, por exemplo, agora o Ilha de Paros, na Epitácio Pessoa, bem ali ao lado, bem em frente à Pinacoteca. Tá? Um ótimo ponto para você. Eu quero no Canal 5, tem ali o Ilha de Malta, que vai ser entregue no final desse ano, começo do ano que vem, quase, dá uns 60, 70 metros da praia, Marcos? Mais ou menos isso. Jornalista não é muito bom de matemática, mas também não é tão ruim assim, né? Não, mas com essa chuva você está sabendo medir a distância. Por ali, né? Então você tem ali, né? E tem também o Vale, o verdadeiro Vale, porque tem o Vale genérico, esse é o verdadeiro Vale. O Vale fica na Prost de Souza, ali uma quadra da Bartolomeu de Guzmão, uma quadra de Epitácio Pessoa, ótimos residenciais com a qualidade Engie Plus. E olha, compra na planta, porque o preço é melhor, né? Ô Marcos, tudo que é comprado como lançamento na planta, ele é agregado à qualidade da construção e o valor de mercado, não é isso? E a confiança em quem constrói, né? Exato. É extremamente importante. Óbvio que quando eu estou fazendo o lançamento de um empreendimento, eu estou captando recursos. Sim. E para captar recursos, eu estou com o meu valor estimado de venda, né? O meu VGV. Então, óbvio que sempre será uma circunstância diferente de quando a edificação já está pronta e que se já passaram aí pelo menos 2 anos. Você tem noção, Marcos, na planta, o percentual de desconto, quanto é, normalmente? Olha, depende da necessidade de cada empreendedor. Sim, né? mas tem uma média. Certamente nós estamos falando aí de 20% a 30% a menos. É melhor esses 20%, 30% no meu bolso do que no bolso do construtor. E o construtor está te dando isso. E mais, sendo para morar, como disse o Marcos, ou eu acrescentando aqui, como o Emílio já disse várias vezes, você pode comprar para investir. Você comprou por um valor e daqui a 12 meses, 24 meses, não valerá mais isso, valerá muito mais. E mais ainda, né?
Eu tenho aqui depois até para perguntar para o Marcos Storch, também em relação à valorização dos imóveis na Baixada Santista, porque segundo aí informações, né, de pesquisas feitas no mercado imobiliário, nós temos uma valorização do preço de imóveis no litoral que estão superando até a capital. Sim, porque eu separei uma matéria sobre isso. Santos hoje é a cidade mais adensada verticalmente no Brasil, ou seja, a que mais tem pessoas proporcionalmente por metro quadrado. E aí eu já entendi porque o senhor procurou um edifício menor. Só que é um menor densamento. Aí é uma questão de gosto pessoal, né? Eu acho que cada um tem aí a sua preferência, efetivamente, né? Mas a tendência é de nós caminharmos mais para essa circunstância, né? Perfeito. E, de novo, aí para não mantermos acesa a nossa consciência, é que nós temos que entender que todas as vezes que esses empreendimentos são feitos, eles são devidamente autorizados pelo poder público. Claro. Mas eu não vejo a contrapartida do poder público nas coisas mais básicas possíveis, como drenagem eficaz, abastecimento de água eficaz, trânsito Marcos, eficaz. Ontem provou que a drenagem da cidade de Santos está obsoleta, ultrapassada e necessita com urgência de intervenções positivas. Ou uma mudança de uso de veículo. Nós temos hoje praticamente 1,5 carros por habitante, né? Eu acho que a gente podia mudar isso para barco, jet ski, menos moto, hein? Ontem vários viraram submarino. É verdade. Teve um amigo nosso aqui que a moto dele, ela dorme de pé. De manhã ela acordou deitada literalmente. Não, eu acho que acordou, você acha que de ponta cabeça, hein? Né? E ontem, por exemplo, o Marcos citou aqui... Será que já não era um esquenta para o carnaval? Pode ser. Pulando. Ontem, inclusive, eu quero me solidarizar aí, inclusive com os alunos da Universidade de Santa Cecília, que têm a sensibilidade, inclusive o professor Marcos Storch, ele não foi com o seu caiaque, estava o caiaque dele na garagem, se tivesse sido, ele teria voltado para casa de caiaque, mas as chuvas foram tão fortes na cidade de Santos, na região, que várias motos na Oswaldo Cruz ficaram praticamente submersas, né, e arrastadas pela água, e a universidade abriu seus portões para que os alunos pudessem levar para lá, né, para que eles tivessem como salvar suas motocicletas também. Mas às 9h03 eu vou um rapidíssimo intervalo, o nome de Mecânica Eleomar, Escola Santista de Astrologia, olha, M. Rocha Contabilidade, que ontem passou para mim uma dica para você. Entre em contato com a M. Rocha Contabilidade, que você vai ficar sabendo também, né? Oficina Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, né? E hoje eu vou fazer aqui 2 spoilers. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou vendo. O quê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Não é esse aqui. Achei aqui, ó. É esse aqui e esse aqui também, né? Os dois combinaram azul e branco, né? E tem verde, né? Ó, doutor Emílio Puimi, trazendo todo o seu conhecimento jurídico, evitando que as minhas orelhas fiquem maiores, porque os puxões do doutor Roberto não são fáceis, mas são muito apreciáveis, viu? Tá aqui, ó. Emílio Puimi Advocacia. Vai no Carnaval Liberal na praia, Emílio? Vou tentar ir. Tentar ir. Como é que é tentar ir? Vai ou não vai? Eu acho que vou. Continua no sabendo. 3 versões, né? Será que ele é advogado? Não sei. Carnaval Liberal. Vai que chove. Vai que chove. Bom, uma sugestão para as barracas de praia para evitar a chuva, ó, é impermeabilizar tudo. Mas aí nós vamos ter que impermeabilizar o Oceano Atlântico, hein? Vai ser meio complicado. Agora, não, achei boa a ideia. É boa, né? Gostei da ideia. O Marcos Storch está aqui para te ajudar. Se o teu prédio, você amanheceu hoje olhando para o teto assim, falou assim, rapaz... Não, nem amanheceu, foi ontem à noite mesmo. Ontem à noite entrou já. Água para tudo quanto é canto, de muito lugar. Eu não sabia que eu tinha irrigação natural no prédio. E água mineral, hein? Água mineral. E falou assim, patroa, nosso terraço gourmet virou jardim. Porque tem água aqui, só falta as plantas, né? Como diria o outro. Então, ó, te dá a dica aqui, ó. Entre em contato urgente com o Marcos Storch, seu residencial aí, para que você possa resolver a impermeabilização do seu condomínio, que não é fácil, não. Virginia, rápido intervalo e voltamos já. Vou tomar aquele café. O doutor Roberto perguntou aqui para mim de novo, né? Para este apresentador que vos fala. Como é que é o negócio aqui? Sim. Ele diz: a imprensa vende a versão que melhor lhe condiz, ou que ela entende que seria bom para vender na banca. Nem na banca está vendendo mais, viu, doutor? Não rola mais. Não rola mais, viu? É na internet mesmo. Mas tem os dois lados. Nós temos a imprensa marrom e a imprensa verde e amarela. Eu acrescentaria vermelha, né? Também, já que o senhor está falando, né? Essa é a que mais tem. Mais tem. Daqui a pouco você vai dizer que tem imprensa arco-íris também, não?
Eu não vou entrar na sua provocação, porque senti que o senhor quis me provocar aqui, e eu não vou entrar na sua provocação data vênia, né? Às 9h16 eu vou ao intervalo. Doutor Roberto, boa chuva para o senhor, se choveu hoje à tarde também, porque a coisa foi feia. Ele disse que na ponta da praia, brincadeiras à parte, muita chuva também, vários alagamentos. Ele falou que ali nos canais também se percebia que, nossa, não extravasaram de forma correta. Extravasaram, hein? Fazia tempo que eu não ouvia esse termo, hein? O que significa extravasar os canais, ô Marco? Você que é engenheiro. É jogar para fora aquilo que não cabe mais pelo lado de dentro. Mas aí jogar para fora aonde? Não tem para onde jogar. Vai jogar para o Oceano Atlântico. Olha. Vai jogar para o Oceano Atlântico. Olha. E ontem ainda teve Você vê que jogar, eu falei em jogar. E nós não tivemos um advento. Não, mas nós não tivemos um advento no horário da chuva de pico de maré. Né? Porque nós temos uma tábua de marés que é histórica, né, pô? Independe de qualquer governo, qualquer vontade. Você vê que eu falei extravasou coisa aqui dentro já. Ou seja, nós temos e não coincidiu com essa circunstância, né? Porque senão nós teríamos um agravamento dessa situação que nós atravessamos. A sua rua encheu muito? Ela encheu o que normalmente enche. Peraí. Agora, o que realmente enche? Eu diria para você que fica enche o suficiente para não ter possibilidade de transitar com o carro. Em termos de centímetros. Olha só, toda rua ela é abaulada e mais alta na parte central dela, né? Exato. Isso significa que, se nós olharmos na parte central da rua, que já está ultrapassando a metade da altura da roda do seu carro, imagina como é que estão nas laterais. Calçadas. Faz as contas. Para mais de uns 40, 50 centímetros. É por aí. Depois não vai mesmo. Doutor Roberto, isso é poderoso, hein? O senhor falou, caiu até coisa aqui, desmontou, quebrou meu container aqui. Volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engie Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engeplus.com. 20 anos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados. Já estamos de volta às 9 horas e 22 minutos. Doutor Roberto, o senhor pegou aqui a minha mensagem aqui, e brincadeiras à parte, o que caiu aqui foram 2 contêineres de miniaturas, são exemplos, né? Aquelas miniaturas, ele ouviu o barulho, eu brinquei aqui que ele diz aqui que são ondas ocultas, né, de pensamento em cima de vocês aí, e por isso as coisas acontecem. Pode ser também, né? Não, de vocês não, só do seu lado, porque só caíram 2. Veja que nem nessa já hora... Já nos livramos, ó, já tiramos o nosso da reta. Passou assim. Veja, Roberto, que foi do seu lado. Que nem essa hora tem solidariedade. É aqui, ó. Eu trouxe um incenso. Isso. Olha só, direita, esquerda e centrão no momento. Direita, esquerda... Olha, falar nisso, com essa inundação toda, como é que não vão fazer despacho na encruzilhada? Eu não faço despacho de encruzilhada, então pode tirar à vontade. Impeditivo aí. Mas, ó, Dininha Couto, bom dia, amigos, excelente programa para vocês. Bom dia, Dininha, está em São Bernardo do Campo. Será que choveu muito, Dininha? E também a Cristina Bortolazzo. Ô, Cristina, bom dia para você, dentro do possível, né? A Cristina Bortolazzo, obrigado pelo carinho. Ela diz o seguinte: bom dia, Deus abençoe a todos nós. Nossa, nunca encheu, mas ontem encheu a casa do meu filho. Lamentável, espero que ele tenha conseguido aí salvar muita coisa, e se deu prejuízo, literalmente, eu não sei nem... Doutor Emílio, quando a sua casa enche, você perde uma série, dá para recorrer e achar um culpado, ou vão dizer que o culpado é São Pedro? Vão dizer que o culpado é São Pedro, mas dependendo da situação, o poder público pode ser acionado, mas não vejo muito resultado a longo prazo nessa demanda. A Cristina ela é aquela pessoa que passa por um momento difícil, mas tem bom humor, ela diz o seguinte: Zona Oeste foi um caos, depois kkkk, né? Ô, Cristina, você não sabe, o novo Titanic vai ser rodado na Zona Oeste, Viagem ao Fundo do Mar vai ser gravado na Zona Noroeste. Nossa. Olha, eu vou dizer que quem mora na Zona Noroeste são heróis da resistência. Então vai ter que mudar o desfile da avenida lá do Carnaval? O tema esse ano do Carnaval é debaixo d'água. Não, então vai ser igual de Veneza, só em cima de barco. Só na gôndola. Só na gôndola. O destino de Poseidon. Nossa, meu Deus do céu. Né? Hoje eu vou te contar, viu? Virgínia, tira esses outros contêineres aí da beira da mesa, porque tá feia a coisa, hein? Nossos nobres, competentes administradores da prefeitura, tudo bem. Ó, e não adianta recorrer ao seguro, hein? Não, né? Porque isso tem que ser uma cláusula bem específica, de que você tomou todas as suas providências e que está contemplando situações de inundação, senão já é. Eu não sei quem é a Cristina Bortolazzo, mas obrigado pelo carinho, mas para provar que eu não estou mentindo aqui, eu não minto, as colocações são feitas, mas eu vou mostrar as da Cristina aqui, eu vou esconder as outras aqui, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que ela manda aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tá bastante espirituosa, né, Cristina? E eu vou dizer uma coisa para você, né? Graças a Deus ela diz todos bem, né? Eu sei de pessoas de São Vicente que perderam ontem literalmente tudo, já tem informação pela manhã, Zona Oeste, muita gente também. Para que você tenha ideia, até os morros ontem em Santos sofreram com as chuvas, né? Muita água. Claro que vamos dividir responsabilidade, como disse o Emílio, com São Pedro, natureza, e agora não dá para dizer que não sabe que vai ficar assim, porque a gente vem dizendo que a temperatura está aumentando. Nós tivemos aí, há 2 dias atrás, o doutor Leal até comentou, ontem ele passando na costa, ele até parou o carro dele, tirou a foto do relógio com o termômetro, 48 graus. Aí eu falei, claro, o termômetro não sai do lugar, tá ali, vai esquentar, vai subir até a sua temperatura. Mas é por aí mesmo, né? Então, com relação a enchentes, somos todos partícipes. Governo do Estado, governo municipal, população, não descartar o lixo na rua. Os canais, Saturnino e Brito pensou nos canais, Emílio, Marcos Emílio, há mais de 100 anos. Estão aí até dando seus resultados até hoje. Mas a gente precisa colaborar, né? A gente precisa fazer a nossa parte e precisa ajudar muito mais, porque senão muitas chuvas virão assim. Imagine, 100 milímetros caiu ontem em Santos, era para ter caído, por exemplo, o mês inteiro. Caiu em algumas mas horas. se nós virmos a estatística histórica, nós vamos ver que no contexto do verão, do mês de janeiro,
do mês de fevereiro, historicamente, não é novidade. Sim. Ou seja, nós sabemos que esse período é um período propenso a chuvas intensas, que são características do verão, né? São pancadas de chuva muito rápidas, violentas em termos de quantidade de chuva num curto período de tempo. Isso é historicamente conhecido. E olha que nós não estamos numa região que seja propícia à queda de granizo. Sim. Que você ainda precisa de uma condição climática um pouquinho diferente, né? Não é muito comum. É raro a gente ver na nossa região uma situação como essa, que já é bastante comum quando a gente fala de São Paulo e todo o Planalto, o Vale do Paraíba, onde nós temos. Ou seja, pode ficar pior, hein? Agora, vamos lá. A gente falou muito de alguns assuntos. Vou pegar, por exemplo, o edital do Túnel Santos-Guarujá, que foi lançado pelo governador de São Paulo. Inclusive. Não, a data, ele vai lançar ainda. Então. Ele lançou. Lançou o lançamento. Para a data. Tá bom. Dia 27 de fevereiro. Ele esteve com a deputada estadual Solange Freitas, que esteve com o governador e confirmou que o edital de licitação do túnel vai ser realmente lançado dia 27 no Palácio dos Bandeirantes, ou mesmo aqui na Baixada Santista, vamos ter outro evento. A Solange Freitas está otimista com relação a isso, e o governador disse que a espera de 100 anos, inclusive a Virgínia está com o vídeo ali, mas ele baixou, mas não está abrindo, né, Virgínia, o vídeo, é isso? A Virgínia vai tentar até o final do programa baixar esse vídeo, que eu gostaria de mostrar o martelo do governador. Será que vocês estão com fetiche? Não, é para mostrar... Não quero, não vi o martelo e não estou interessado. A empolgação do martelo do governador para esse leilão. Agora, deixa eu só abrir um viés aqui. Eu ouvi alguns especialistas da USP dizendo o seguinte, que esta obra, inclusive nós temos o vídeo aqui, vamos tentar abrir esse vídeo, vai causar problemas para toda a região, porque é uma obra que vai ter que ser feita uma escavação no canal do Porto, muita lama vai ser deslocada do canal, vai ter interferência nas praias de Santos, São Vicente, consequentemente até o Guarujá. Vamos ter uma paralisação do... Nossa, eu vi o caos ali. Falei, pronto, eu já não quero mais tudo nenhum. O processo construtivo, pelo menos, do que está aventado nesse estudo que nós tivemos com acesso do DERSA, ele não é... Ele é apoiado no leito do canal, né? Ele não é completamente enterrado, né? Diferentemente daquele que foi anunciado na Noruega, que vai estar enterrado dezenas de metros, né, abaixo do leito marítimo. Né, pô? Então, eu não veria necessidade, inclusive, pelo processo construtivo, de interrupções significativas na operação do porto, mas óbvio que ainda é muito incipiente as informações que nós temos. Nós precisamos ter acesso a essas informações. Agora, o que nós não podemos adiar é esta ligação física, que nós precisamos, e precisa de uma ponte, também precisa de uma ponte, tem lugar para essa ponte. Olha, eu estou colocando, me permita, Marcos, eu vou encobrir você aqui, a Virgínia não conseguiu abrir lá, eu estou com a imagem aqui, ó, essa imagem da obra do túnel Santos Guarujá. Ele é necessário, ele não é um lugar para você transitar com caminhões de carga característicos de entrada e saída do porto. Para isso nós precisamos de outra ligação. Da mesma maneira que o governador já disse, olha, a terceira pista de imigrantes não vai ser o suficiente. Nós precisamos pensar numa ligação, de novo, entre Parelheiros e Mongaguá. Nós precisamos de um anel rodo ferroviário interligando a região metropolitana, que inclui a cidade de São Paulo. O processo de construção dele. Pois é, eu diria a você o seguinte, em vez de nós ficarmos discutindo ou sermos arautos da desgraça, e num processo construtivo que já é caracterizado por N situações fora do Brasil e que nós podemos implementá-lo, nós não precisamos ter tanta celeuma em relação a isso. O que nós precisamos, de novo, é transparência no processo. Realmente nós temos acesso a essas informações serem públicas, nós precisamos saber quem vai ser efetivamente esse parceiro privado da PPP, para daí o chamamento do lançamento do edital, que, por sua vez, vai ficar responsável por 30 anos pela operação e manutenção dessa construção. Ou seja, tem muita coisa envolvida nesse processo e que nós precisamos, para essa discussão terminar,
nós precisamos começar essa obra efetivamente. Sim. Ela é necessária, é imprescindível, não tem sentido do ponto de vista de engenharia nós não termos uma ligação física entre Santos e Guarujá. Isso já existe em inúmeros lugares, muito mais extenso e cada vez mais, e podemos ter isso num espaço de tempo bastante curto, se houver uma dedicação efetiva do lado da empresa privada e implementar isso, né? O que nós precisamos do poder público? Tem efetivamente esta verba alocada para esta execução de obra? Isso efetivamente é o suficiente para executar a obra? Nós temos efetivamente desculpe a repetição da palavra efetivamente, um cronograma. Nós não temos essas informações. Então, nós estamos discutindo a mesma coisa faz muito tempo, porque a necessidade existe e nós precisamos implementá-la. Que não fique só na ligação física do túnel, que façamos, sim, um acesso por ponte para que permita que os caminhões possam transitar com mais facilidade entre as áreas da margem direita e margem esquerda, porque nós continuamos numa ilha. Sim. Né? Não tem muita alternativa. Guarujá está numa ilha. Exato. E Santos está numa outra ilha. Enquanto você falava, Marcos, me permita, a Virgínia está com o vídeo lá, mas não estava abrindo lá, eu consegui abrir pelo meu celular e coloquei aí a feitura do túnel, o processo construtivo, e agora eu vou colocar aqui o governador falando. Vou pedir licença para vocês, ó. Segunda, 1997. Ainda não tem 100 anos. Errei. Não, mas já tem notícias antes disso. Tem. Tá aí, ó. Deu para ver até aí o martelo do governador, falando sobre a obra, sobre esse edital, e é importante frisar. O Emílio, quando a gente fala nessa situação toda, eu peço desculpas até, porque a Virgínia tem os vídeos lá no programa, né, Virgínia? Mas eles não estavam abrindo ainda. Mas já colocamos aqui, deu para os ouvintes terem uma noção, e espectadores também, do que é isso que a gente falou aqui, e é importante frisar. O Emílio, quando nós temos agora o entendimento do governador de se aplicar mesmo para que isso possa acontecer, fica claro que há uma grande chance, literalmente, de ser lançada a licitação e que nós possamos ter em breve, aí, quem sabe daqui a 12 meses, 24 meses, o início de uma obra que é tão sonhada por toda a região e que será aí um evento muito importante para todos nós aqui em relação ao desenvolvimento regional. Como disse o Marcos, a esperança é que isso se concretize, não é? Que esse túnel ele é imprescindível. Não é possível a gente ficar discutindo. Eu até falei 100 anos, mas eu descobri aqui uma reportagem da Tribuna, né? Eu sempre vou buscar essa imagem, tem até o projeto original, 1927. Então, é quase 100 anos. Isso se discute uma coisa que, do ponto de vista da engenharia, é banal. Sim. Não sou engenheiro, mas... Lembrando que há 100 anos nós já tínhamos túneis feitos, né? No resto do mundo. Exatamente. Então, não é possível a gente ficar discutindo. É preciso, usar a mesma palavra do Marcos, que seja efetivo esse edital, que ele aconteça, que se contrate a empresa, que se comece o projeto, né? Hoje existe o projeto executivo, que o projeto seja desenvolvido e que a obra comece e tenha o cronograma começo, meio e fim, que não Sim. exista entraves, que não se comece aí, se a gente sabe que toda vez que aparece uma obra grande no Brasil, Exato. se começam a aparecer entraves daqui ou de lá, né? Pessoas que estão mais preocupadas com a parte política, que qualquer coisa, seja o meio ambiente, seja preocupada com as pessoas que vão ter seus imóveis desapropriados, que
exista um espírito, né, para que a gente conclua esta obra e a gente comece a pensar já na ponte para que os caminhões possam transitar. Existe um outro projeto, está pronto, a Ecovias, se eu não me engano, é quem ia bancar esse projeto. Esse também é muito necessário. Você falou no início do programa aí, desculpa, falou no início aí que a autoridade portuária projeta um aumento gigantesco na movimentação. O Marcos comentou isso, ele tem razão. Precisamos de tudo isso. E a terceira pista, precisamos lá a estrada para Mongaguá. Então, esse espírito do governador, que ele tem um espírito de empreendedor, vamos dizer assim. Só que nisso você está falando, se me permite, a gente está falando de aumento da poligonal em 4 pontos, a gente está falando em pátio de caminhões em Cubatão. Outro assunto que não se resolve. É a Ilha do Tatu. O prefeito foi a Brasília, até foi de bermudão, hein, para mostrar que está calor. E ele disse que a Ilha do Tatu não dá, ofereceu uma outra área próxima a Dom Domênico Rangoni. São Vicente tem uma área que é na área continental para fazer um condomínio de logístico. O Guarujá também tem a sua área margem esquerda. E Santos também. Eu só não consegui achar esse lugar para o pátio de caminhões em Santos. Eu estou procurando a área até agora. Na área insular eu também não vejo. Lançaram que vai ter em Santos esse pátio de caminhões, eu quero saber aonde. Mas foram 4 lugares. Talvez seja vertical. Pode ser. E aí, quando o Marcos diz em relação a triplicar essa questão do porto, eu fico preocupado, até porque nós precisamos de mais. Uma rodovia não vai dar conta, tá? Essa ampliação leva 8 a 10 anos, não dá conta. E a gente, ao mesmo tempo, o Marcos colocou, que é da sua área, Marcos, a gente fala em túnel, que é uma obra que não vai levar pouco tempo, vai levar de 8 a 10 anos para ficar pronta, se nada ocorrer de interferência nisso. Eu espero que seja menos, né? Mas o que eu ouço não é menos que isso, não. Fala-se na terceira pista, também se fala de 8 a 10 anos para a feitura, até 31, e se saísse já. Como nós estamos chegando em 2026 e ter eleição, eu acho que antes de 27 nem começa. Então você já vai empurrando lá para 30 e alguma coisa, 33, 34. Já não vai servir. Vamos ter que ter mais uma. Eduardo, me permita. O que eu vejo com relação ao túnel também é que nós não temos uma figura jurídica de quem vai gerenciar esta situação. Nós estamos falando da participação financeira na PPP, ou seja, do governo federal, do governo do estado e da empresa privada, tá? Mas quem vai gerenciar essa situação? Do meu ponto de vista, quem deveria gerenciar isso é a autoridade portuária. Exato. Porque é a que está mais interessada em não haver nenhum contratempo na operação do porto, ok? É quem administra o canal do porto, é quem tem a responsabilidade destas intervenções, se vai gerar lama, se vai isso ou não vai aquilo, também está no escopo da autoridade portuária, porque eu só vejo todo mundo se arvorando, dizendo que eu sou o dono do edital, né? Mas, a partir do momento que se apresentar esse edital, esperamos que ali tenha a identificação de quem vai ser o gerente disso. Exato. Né? E vamos imaginar, nós somos os 3 atores principais aqui que estamos dirigindo esse processo, mas não somos nós que vamos gerenciar esse processo. Exato. E esta figura não existe até hoje, nós não sabemos. Tá bom, eu sou uma empresa privada. Tá, quem é que vai coordenar a minha atividade? Quem é que vai liberar as minhas medições? Quem é que vai coordenar financeiramente essa situação? Nessa conversa do governador com alguns representantes políticos da região, até surgiu, dentro da licitação, uma empresa chinesa, 3 empresas internacionais para virem participar dessa licitação e serem aí, quem sabe, as organizadoras e construtoras desse projeto. Há quem diga que se fosse os chineses têm uma capacidade construtiva muito rápida, mas existem empresas de outros países que têm interesse. O problema não seria esse. O problema é saber exatamente quem vai fazer essa modelagem toda, depois com quem vai ficar a exploração disso, porque a Ecovias também... A exploração, pelo que está se ventilando, é por 30 anos de quem for a parte privada deste edital, de fazer a operação e a manutenção. Okay? Exato. Então, a Ecovias é uma interessada, e fala-se de grupos internacionais. Aí, o Emílio, quando você fala em Ecovias, você está falando de uma empresa nacional, tá? Quando você fala em capital estrangeiro, China, Noruega, Alemanha, seja o país for, você tem que ter um modelo para isso, para que você possa... caberia aí uma PPP, parceria público-privada,
Talvez não. É o anúncio que tem, está dizendo que é uma PPP. Exato. Tá? A progressão de toda a discussão é numa PPP. Sim, né? Ou seja, partimos do princípio que seremos parceiros. Tá certo? Agora, e parceria pressupõe que nós confiamos um no outro e vamos trabalhar juntos. Esta é a essência da palavra parceria, né? Porque senão, em vez de ser parceiro, nós viramos companheiros. Exato. E aí o governador falou, o governador falou do túnel, o governador falou da terceira pista, falou da possibilidade. O anel rodoferroviário. O anel rodoferroviário. É rodo? Rodo. Parece então que nós estamos lá no Rio Grande do Sul falando caroça? É caroça? Já diria Geraldo Alckmin. Não, mas eu não posso falar que lá são os descendentes italianos que falam caroça, churrasco. Exato. Mas vamos lá. Túnel. Santos Guarujá. Obras para Poligonal do Porto, que aí tem governo federal, Silvio Costa Filho, presidente Lula, autoridade portuária. A gente fala em terceira via imigrantes, Planalto, Baixada Santista. Que parece já ser fava contada, né? Exato. Parece que já está quase pronta. Nem começou, nem saiu do papel. Aí você fala, mas o governador disse, vai demorar um pouco mais. Essa possível pista lá do Planalto, Parelheiros, Mongaguá e Itaém. Mais demorado. Aí você tem que viabilizar todas essas travas que o Marcos colocou, Emílio, triplicar a produção do porto. Se como já está difícil, você tem acidentes quase que todos os dias na Anchieta, você tem um fluxo de caminhões enorme, e aí a culpa dos caminhões? Não, a culpa é de um sistema que não funciona mais. Tá? Se pensar numa rodovia como Anchieta, que foi construída... 44 a primeira pista. Então, e a segunda em 54, no Sesc Centenário da cidade de São Paulo. Ela não foi projetada para caminhão bitrem? Não, porque nós não tínhamos. Na realidade, quando a gente desenvolve um projeto, nós temos uma carga, que você olhar aqui os caminhões, né, que a gente chama de trem-tipo, que são os apoios de transmissão dessa carga que tem, e não existiam caminhões com estas dimensões e com esta capacidade de carga. Sem contar os bitrens, né? Ou seja, já está colocando mais carga no mesmo espaço. Exato. Óbvio que desde o advento da construção da estrada, ela vem passando por reformas, por reforços, porque senão ela não estaria operativa. Esses reforços estão efetivamente sendo realizados. Tem que ser feitos. Você pode observar que as interdições que nós temos na Anchieta são constantes. E elas são sempre com o objetivo de fazer algumas delas são até mais prolongadas, porque quando você tem que mexer na estrutura de um viaduto, por exemplo, muitas das vezes você não consegue transitar por cima dele. Como engenheiro, foi proposital a feitura da pista de imigrantes, a última pista considerada nova de imigrantes, com a inclinação como foi feita já para caminhões não descerem? Foi proposital? Olha, ou não? Eu diria para você o seguinte, é um aspecto político. Você pode descer com caminhões e ônibus, porque você tem um sistema de freios, que é o que funciona, por exemplo, assim, bem grosseiramente, com a ferrovia, né? Você freia por descompressão, então é um sistema adicional de freio que permite que você desça com segurança em toda esta extensão da Imigrantes. A dúvida é o seguinte, será que todo caminhão e ônibus que vai descer na Imigrantes está com a manutenção em dia, está com esse equipamento funcionando, está corretamente... Ou seja, é uma tragédia anunciada. Exato. Que nós sabemos que não vai acontecer essa adequação correta e essa verificação correta para o uso correto, de novo, desta rodovia. Ela pode ser utilizada. O que nós temos é o seguinte, são cerca de 700 metros de desnível entre a nossa cidade e o Planalto. Tanto que a própria ferrovia, você vê, ela tem um sistema de cremalheira. Sim. Que aí, botando uma pimentinha, como você gosta de falar, que já anunciaram aí agora há pouco tempo atrás, que nós vamos ter transporte de passagem entre Santos e São Paulo. Não ria. Eu contei uma piada. Não, o senhor acreditou? É uma piada. É verdade. Mas há 100 anos atrás, quando nós tínhamos ponte, nós tínhamos transporte de passageiros. Quando eu era adolescente, olha, faz tempo, hein? Subi muito a cremalheira, saía o tempo todo no lugar e parava o trem, mas eu saía daqui da estação do Valongo. Opa! E a prestação da luz? 5 horas da manhã,
ia para a Estação da Luz. Exato. Depois ia para o interiorzão de São Paulo, sim, de trem. A irmã da Virgínia morou em Bugaçu, nós chegamos a pegar trem na estação Ana Costa. Também. Ana Costa. Era Sorocabana, que operava. E descemos lá perto de Parelheiros, né, aqui em Bugaçu, né, ali perto. Então. Uma vista maravilhosa. O Brasil regrediu. Não, se perdeu tudo. Olha, tem outra coisa, vai ter o trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro, hein? Não dá para mudar. Não, por que será que chama trem-bala indo para o Rio de Janeiro? No Japão é porque é rápido. No Rio de Janeiro não é Não, chama de trem-bala. Previsto para a Copa do Mundo, não era? Copa do Mundo 2086? Isso, deve ser tá, ok. Você sabe que no Rio de Janeiro a piada já não é essa mais trem-bala, né? Não. É trem-fuzil. Fuzil. O formato dele vai ser de um fuzilzão ou de um caveirão, né? Para poder evitar. Eu vou rapidíssimo, último intervalo, e o doutor Roberto Monteiro hoje pegou no meu pé que ele disse: eu não vou falar. Olha, literalmente eu não falaria hoje, eu separei, mas vou deixar para o Emílio comentar. E vou deixar ele até pensando, doutor Roberto. Ele diz o seguinte, né? O que eu estou achando da produtividade do Neymar e dele ter feito a economia da cidade ter sido ampliada. Se movimentada. Ele movimentou a economia. Quantos sócios novos teve o Santos? Mas sócios da onde? Sócios associaram ao clube. E vão durar quanto tempo uma associação? Não sei, aí é outra história. Eu já vi essa novela depois em outras vezes. O anúncio feito pela administração da mudança do sistema de sócios. Não, e tem outro detalhe. Vai ter um problema sério. O Marcos, a categoria deles, são mentirosos. Eles não estudaram para isso. Eu vou explicar o porquê. Preste atenção. Estou prestando. Algumas pessoas foram à Vila Belmiro e olharam os metros quadrados da Vila Belmiro, aí disseram, não, vamos ampliar a capacidade da Vila Belmiro de 15 mil para 25 mil. Peraí, irmão, o Marcos estudou engenharia para quê? Pera um instantinho. Então, mentiroso é o Marcos. Você não conhece beliche? Treliche? Mas para cama dá, né? Agora, mas por que não? Aonde que vai comportar mais 10 mil pessoas? Vai ser o torcedor cápsula, igual aqueles hotéis lá do Japão. Modelo Japão. Isso. Ao invés de assistir o jogo em pé, deitado. E com um sistema de ejeção. Se você não gostar muito do cara está torcendo, você ejeta o cara. O Marcos anunciou agora com um entusiasmo enorme, daqui a pouco o doutor Roberto me provoca de novo, o aumento para 72 mil novos associados, né? O Santos já tem, né? Isso. Quantos? 72 mil. Agora é o seguinte, todos com assento no estádio? Eu falei da Vila Belmiro, não falei do Santiago Bernabéu na Espanha, né? Não falei do Allianz Arena lá na Alemanha, né? Não falei desse. Vai construir um estádio no mar. Teve esse projeto na diretoria do Santos aí há algum tempo atrás, né? Era um estádio flutuante. Olha. A sabor da maré. Sinceramente. Virgínia, depois dessa, vamos a intervalo e voltamos com a parte final. Deixa eu mandar um abraço também aqui, né, para o Rivaldo, que está em Jundiaí, mandando abraço, ao Carlos Eduardo, que mandou bom dia em Campinas, ao Maurílio em São Vicente, ao Paulo Centro de São Vicente, ao Cacaio da Tudes, comerciante lá em São Vicente, manda um abraço ao Dorizete Teixeira na Campos Salles, em São Vicente. São Vicente ontem não choveu, simplesmente o mar transferiu-se para a cidade. A cidade inteira ficou inundada, mas faz parte do processo de inundação que a gente tem na região, viu, gente? Não adianta reclamar. Tá? Mas o doutor Roberto fez uma colocação, eu vou passar lá para o nosso querido doutor Emílio Puimi. Congresso desafia STF. Tá? Congresso Nacional desafia STF. E articula projetos para salvar verbas do orçamento secreto. Propostas autorizam pagamento de emendas de anos anteriores, incluindo verbas canceladas pelo governo Lula após decisão do STF. Os parlamentares defendem retomada de obras e promete transparência. Deve ser algum novo produto, né? Eu vou tomar água. Transparência. Para acalmar, o Emílio pensa e a gente vai intervalo e volta já. Acho que nós vamos voltar ao passado. Sim. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas.
profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. dos Andradas. Já estamos de volta aqui. O Emílio está falando aqui. Emílio, famílias que produziram efeitos aqui com comércio, né? Você está falando aí, seu pai foi comerciante no Teve um restaurante na Praça dos Andradas, Lanches Plaza, não existe mais. Opa! Como também o nosso querido Michael Pereira, que agora reside em Portugal, ora pois. O pai dele é o seu Antônio, né? Era ali dono do Florença, no centro de Santos também. Então, os nossos antigos pais, avós, prosperavam com o comércio do centro de Santos. Hoje, o comércio de Santos... Não existia a rodoviária, e como é hoje, e ali na Praça dos Andradas... Era rodoviária. Era rodoviária. Então, existiam muitos restaurantes que eram famosos ali, né? Ali, entre eles o do meu pai. Restaurante Plaza. Paravam ali, eu conhecia, eu era pequeno, tinha 10 anos no Mas máximo. Já trabalhava no restaurante? Já trabalhava lá com meu pai. Ia lá, e isso era do caixa? No caixa não. Às vezes eu ia lá mexer um pouquinho e tal, mas no balcão a gente atuava. Atenção, olha a representação. Põe a mão, Emílio. Olha o pai do Emílio. Tira a mão da Emílio. Espanhol. Tira a mão da mão. Vai lavar copo, vai servir o balcão. Para lavar os copinhos. Mas isso não era trabalho escravo, não, Paulo? Nem era ditadura de pai para filho, né? O pai falava assim: use os seus dedos para lavar a louça. Também fazia isso. Cal caixa, cuido eu. Né? Mas como é que fica essa coisa do desafio do STF aí? O Congresso desafiando o STF. A gente percebe, o Marcos havia comentado, você comentou também, a gente vê essa questão da denúncia com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais pessoas. Agora nós temos um novo presidente do Congresso, nós temos um novo presidente do Senado.
Nós temos Hugo Mota, Alcolumbre de um lado, e começa a mesma situação. E um ano que para muita gente será perdido, né? Porque só se pensa naquilo. Aquilo quer dizer, eleição do ano que vem. O presidente Lula parece também que só pensa naquilo, que é a nova eleição. Eu acho que ele não percebeu que o terceiro mandato dele está sendo desastroso demais e ele acha que nós, da imprensa, ou que nós inventamos informação. Não. Presidente, eu não vivo de picanha. Presidente, quando eu vou no supermercado, quando o senhor fala assim, se está caro, não leve nada, eu entrei no supermercado, larguei o carrinho vazio e fui embora. Não comprei nada, se achou caro. E não só eu, todo mundo tem que fazer isso. Agora, precisamos ter um diapasão nessa situação, né? Como funcionar. Agora, o Congresso vê benesses para eles. O Congresso vê benesses e emendas, que aí é importante particular na região deles, para levar. O Emílio, quando você fala em STF, é o Supremo Tribunal Federal, que seria a corte, a mais alta corte de justiça do nosso país. É a última instância, né? A última instância. Não tem instância superior, apesar de nos últimos anos... Tem. Alguns... Jesus Cristo, só. Alguns terem ido procurar organizações do exterior para fazer recursos e de todos os vieses políticos, né? Então, o STF é a última instância. E o ministro Dino comprou essa briga, não é? E está aí degladiando com o Congresso Nacional já há algum tempo. Agora ele foi buscar ajuda no TCU para substanciar as decisões que ele está tomando, e aí entrou o novo presidente lá no Congresso, que quer mostrar poder, tem compromissos da campanha dele, ele assumiu, de tentar resolver essa história da emendas PIX, emendas do Congresso, emendas disso, emendas daquilo, emendas secretas. A verdade é que isso aí virou uma bagunça total, né, no governo anterior, que era fraco, né, que deixou que o Congresso governasse o país, porque ele não tinha a menor aptidão e nem vontade de fazê-lo. E aí surgiram as emendas, aí que surgiu também fortemente o tal do semipresidencialismo, ou parlamentarismo de Tupiniquim. E aí aconteceu isso. A gente sabe que essas emendas secretas vão para destinos diversos e muitas vezes não vão para aquilo que deveriam ir, né? Ou existem desvios já comprovadamente. Essa semana teve uma operação aí, essa ou a última semana, em cima de um deputado federal, seu assessor foi, acho que, preso e descobriu-se desvios de alto valor. Então, é preciso que o Congresso e o STF e o Poder Executivo, que também participa nisso e está fingindo que não é com ele, porque quem libera o dinheiro é o Executivo. Exato. O Congresso ele apenas faz a dotação no orçamento. Diz lá, olha, eu quero que esse dinheiro vá para o Zezinho da esquina ali, da vendinha da esquina. Quem libera o dinheiro é o Poder Executivo. Sim. Não é? Então, é preciso que os três poderes... E tem a obrigação de fiscalizar o uso desse dinheiro. O uso desse dinheiro, se ele realmente está indo para lá, para o lugar certo, está sendo aplicado naquele lugar, naquele hospital, naquela escola, seja lá o que for, na estrada, não é? Porque o dinheiro é público. Exato. É nosso. É nosso. Exato. Ele vem dos impostos, que a carga tributária gigantesca, né, que existe no Brasil. Então, esse dinheiro precisa ter fiscalização. Correto. Poder Executivo. O Congresso faz a parte dele. Sim. Né? Ele vai mandar verbas para a base dele, ele quer ser reeleito. Exato. Sucessivamente e manter lá aquela coisa toda. Agora, se ninguém fiscaliza, vai acontecer isso. Aí vai acontecer emenda PIX secreta, sim. Ninguém sabe o que acontece, dinheiro indo para shows, não é? Em detrimento de coisas importantes. O ministro está fazendo um grande trabalho, né? Peitou um assunto. Apesar de eu não gostar muito da postura dele em algumas ele está ficando muito parecido com o ministro Alexandre de Moraes, né? Poxa, então ele precisa cortar o cabelo, hein? Exorbitando às vezes em alguns momentos, mas é preciso agora que o presidente, especialmente da Câmara dos Deputados, converse. Exato. Ele tem compromissos? A gente sabe que tem. E o discurso é esse, né? Que ele vai conversar, que ele vai isso. Mas ele tem que conversar mesmo, tem que ir lá sentar junto com o ministro, os dois se reunirem, chamar lá o Poder Executivo também, que é quem libera esse dinheiro,
para que a gente tenha um pouquinho mais de harmonia, sim, né, no Congresso Exato. Nacional, com relação entre os poderes. Eles precisam transitar de forma institucional. Exato. Ficar se degladiando na imprensa, chamando a imprensa, vamos fazer isso, sabe, quem manda aqui somos nós, que não, eu sou o último. Não resolve nada. E aí o Poder Executivo continua liberando dinheiro, não é? Mesmo contra o Poder Judiciário, e a gente vê que o dinheiro público está sendo, né, utilizado sem que a fiscalização aconteça. E nós vamos pagando o preço disso. Eu tenho que encerrar, mas o Paulo Vieira, da Ponta da Praia, que está assistindo pela primeira vez o programa, descobriu o nosso programa e também a rádio, né, o Paulo? Seja bem-vindo, mora na Ponta da Praia. Ele fez uma colocação interessante, ele diz assim, estamos sofrendo um adensamento imobiliário em toda a região, propriamente dito em Santos, você está falando. Muitos edifícios que ocupam áreas de 2, 3 residências, transformando-se em grandes residenciais com mais de 100 apartamentos. Pergunta ao engenheiro Marcos, né, ele cita aqui, que plano poderia ser feito para tentar melhorar essa questão das nossas cidades em relação à impermeabilização de solo, a questão de galerias pluviais, que obras podem ser feitas? Temos canais, 7 canais que são centenários, como vocês mesmos colocaram, porém, observe que não há uma preocupação de nenhuma prefeitura da região em melhorar. Lembrando que nós somos cercados por água do mar e água de rio. Somos uma verdadeira ilha por todos os lados, ilha de São Vicente, ilha de Santo Amaro, litoral sul e litoral norte. Por onde fazer? Existe a possibilidade, engenheiro Marcos, de obras que poderiam ser, pelo menos para contenção ou amenizar os efeitos? Ontem foi um exemplo de que a cidade de Santos não consegue mais absorver a água, até pelo número de residências em impermeabilização de solo. Não temos mais áreas verdes para sugar essa água, segundo Paulo Vieira, da Ponta da Praia. Vamos lá, um passinho atrás. Nós temos que nos envolver como cidadãos na política do município, porque nós temos uma lei de uso e ocupação do solo, que autoriza esse tipo de construção em consonância ao Código de Obras que nós temos hoje vigente. Se não me falha a memória, essa circunstância de uso e ocupação do solo e de posturas públicas, elas são revisadas periodicamente. O problema não é a construção, né? Não, ela só existe porque ela foi autorizada a existir. Okay? O que, obviamente, nós precisamos entender é que existe um interesse pecuniário, onde eu tenho IPTU de 3 casas e vai virar IPTU de 100 apartamentos. Pois não. Provavelmente com 1 metro quadrado mais caro do que tinha daquela casa. Sim, sem dúvida. Então, é uma conta simples de fazer. O poder público tem interesse nisso. Exato. O que nós precisamos é, nós como cidadãos, quando formos e tivermos essa oportunidade, ou forçarmos essa circunstância, de discutirmos a lei de ocupação e uso do solo. Até que ponto nós vamos... Isso já foi feito sistematicamente. A última versão foi que autorizou os prédios acima de 40 pavimentos, que nós não podíamos fazer anteriormente. Sim, agora são possíveis. Que é o que está possibilitando você hoje não só demolir 3 casas, como demolir construções de 3 até 5 pavimentos. Pois não. Nós já estamos vendo isso. Exato. Para se propiciar a construção. Andando pela cidade, não tem, sinceramente, uma via principal que a gente ande pela cidade que não tenha um tapume ou uma obra já em andamento. Exato. E vai continuar tendo. Sim. Porque nós temos esse interesse. Quando eu digo temos o interesse, o poder público tem, né? a atividade privada tem, quem está como usuário, comprador de imóvel, investidor de imóvel, tem esse interesse, faz esse chamamento. Né? Vamos usar algumas ruas, são ruas bem pequenas, né? E elas estão recebendo edificações bastante significativas. Tem que haver uma contrapartida do poder público nesse sentido, a partir do momento da aprovação. E isso está nas nossas mãos. Isso nós temos que chamar para a nossa parte como cidadãos. E aí eu tenho que me reportar ao início do nosso programa, quando o Eduardo diz o seguinte: por que eu, como cidadão, coloco o lixo na porta da minha casa, sabendo que existe uma previsão de chuva e sabendo que a coleta do lixo só vai ser no dia seguinte? Então, a resposta está aí. Nós precisamos ir por este caminho. Qual é o caminho? Vereadores, que você o elegeu, ele foi eleito pelos cidadãos santistas. Não foi eleito para quem tem domicílio eleitoral em Santos. Exato.
Então, ele tem que ser o caminho para que, efetivamente, possa se cobrar um uso adequado do solo e a sua ocupação. Exato. E, obviamente, isso refletir, em consequência, ao próprio Código de Obras. Exato. Nós temos que entender essas necessidades. O que está aí, acho que em consulta pública, acho que até março, é um código de posturas, que é uma coisa interessante. Que muita gente reclama de barulho, reclama de ruído, reclama de ocupação indevida de motocicleta em frente de um ponto comercial. Exato. Isso é código de postura. Exato. Né? E que nós precisamos entender isso também. A oportunidade está aqui. Quantos de nós foi lá olhar o atual código de posturas e qual a sugestão que ele pode fazer para que isso possa melhorar e fazer face ao que nós vivemos hoje? Porque eu não posso ter uma condição de vivência hoje que eu tinha há 50 anos atrás. Exato. Se o mundo mudou, mudou para todo mundo. Então, nós temos que exercer a nossa atividade como cidadãos. E começa aí. Esta solução começa aí. Essa solução começa em, efetivamente, nós cobrarmos e não delegarmos as responsabilidades para alguém resolver este problema. Perfeito. Senão vira atendente de telemarketing. Vai para o gerúndio, estaremos fazendo... O que mais, amigo? Vai, capricha aí no discurso possível e tudo que tiver ao meu alcance. É uma resposta honesta. O que está ao meu alcance? Estaremos produzindo. E vamos para o gerúndio. Não fez, não vai fazer e não está fazendo. Bom, um abraço aí, o Paulo mandando positivo, parabenizando. Marcos Stort, engenheiro civil e diretor da A2S Engenharia e Perícia, obrigado pela atenção mais uma vez, sempre importante sua participação. Olha, veja que o nosso ouvinte pergunta para um profissional que conhece, porque nós temos que fazer a nossa parte, Paulo, você bem disse. O que tem de porcaria jogada na rua, isso não é a prefeitura, não é o poder público que joga, somos nós. Então, cada um tem que ter consciência disso. Ontem foi uma prova viva que o ser humano, em grande parte, não vou generalizar, mas não tem educação. E como disse o Marcos, lixo tem hora certa para jogar. Tem gente que joga o lixo no sábado à noite e o lixo só vai passar segunda-feira pela manhã. Ou o entulho da reforma que ele fez, também fica ali, né? Tem tudo para programar. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Cobrar do poder público, temos que cobrar do vereador, mas também fazer a parte, né? Porque sofá não dá em canal, sofá não dá em rua, pneu, né? E tudo isso ontem foi o que nós vimos na cidade. Intransitável e muita gente perdendo seu veículo, residências sendo invadidas por água, água fétida, água suja, problemas e mais. E olha, ontem algumas ruas que não enchiam viraram verdadeiros rios. É um sinal de que muita coisa precisa mudar. Um abraço, Marcos. Um abraço, e eu deixo aqui o a2sconsultoria.com.br, onde vocês podem ver lá o que nós prestamos de serviço. Tem um portfólio e um blog com muitas informações. Tenho certeza que muita gente lembrou da nossa empresa ontem, porque certamente deve ter enfrentado infiltrações em suas residências e negócios. Olha, né? E isso é muito importante nós resolvermos. Eu vou dar uma dica. Você lembrou dessa empresa ontem com o problema aí da sua obra, que vazou água para caramba, mas alguém disse assim, não posso resolver. Vou te dar a resolução, está aqui, ó. Doutor Emílio, você vai ter que entrar na justiça para reaver aí o seu direito de poder não ter goteira. Então, meu amigo, quando você fala em boa impermeabilização por um bom projeto, está aqui, ó, é a ideia. E depois, muitas vezes, você vai parar aqui, ó, num advogado, porque não é respeitado o seu direito. Então, as boas empresas, por isso que a gente tem aqui como parceiro Engeplus, Engelife, quem sabe a A2S seja uma parceira futura aí também, porque ela preza no quê? Na qualidade do bom serviço. Um serviço bem feito, um serviço atualizado, um serviço... Não adianta eu falar, olha, eu contratei um peão lá, rapaz, e o cara colocou 10 camadas de impermeabilizante, mas vazou, rapaz, passou água. Não adianta você colocar uma sobre a outra, se você não fizer um trabalho bem feito, retirar aquilo mal colocado, que com o tempo vai estar lá e não vai te dar resultado. Vamos programar um dia desse, um programa com imagens, que o Marcos pode dar uma aula aqui para que a gente ensine vocês. É, o que eu faço. Eu dou aula de patologia nas construções. Olha, imagina aí como é que é, né? Que é uma coisa interessante, né? Quando você olha e fala assim, nossa, que coisa horrorosa, meu ponto de vista é o contrário, nossa, que coisa bacana, né? Dá para usar essa informação. Como é que pode, né? É o ser humano, é assim. O que é ruim para você pode ser bom para mim. É a história do copo meio cheio, meio vazio, né, Emílio? E quem quiser um advogado brilhante, que sempre conosco aqui, doutor Emílio Puimi, doutor Emílio, que ontem, literalmente, ele está ali agora na região do Aquário,
quase se viu no aquário. No aquário. Ou fazendo parte do aquário. Fazendo parte do aquário. Senti um membro do aquário, um morador do aquário. Onde o senhor está residindo, a água acabou entrando na garagem também, é isso? Isso, entrou, subiu, a água subiu bastante. Meio metro d'água. Meio metro d'água? Como disse o Marcos aqui, ultrapassou o tamanho, a roda dos carros que estavam estacionados na rua. O senhor possui um veículo de 4 rodas e um veículo de 2 rodas. Sugiro que o veículo de 2 rodas o senhor troque por um jet ski. Pois é, eu estou pensando em um caiaque, um jet ski, uma gôndola. E segundo... Gôndola, romântico isso. E segundo um ex-mecânico amigo meu, né, dizia o seguinte, só existe um modelo e uma marca de moto segura para os enchentes. Vai. Não, eu nem vou falar. Eu vou beber um golinho d'água, vai. Para terminar o programa. O Marcos não tem moto. Tem moto, Marcos? Já tive, tenho habilitação para ela até hoje. Preste atenção, então. Não sou eu que vou falar. Meu querido Emílio Puini, o senhor tem moto? Tenho moto. Qual é a marca da sua moto? Yamaha. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.